Oi, boa noite! Nossa convidada de hoje é a Marlova. E a gente vai começar aqui, como sempre, agradecendo o teu tempo conosco, a tua dedicação aqui no nosso programa, porque o nosso público sempre muito fiel e a gente sempre quer levar inspiração para eles. Então, Marlova, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é quem agradeço, Sabrina, pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a você, boa noite ao público de casa. Muito bom estar aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu já vivi. Muito bom. A gente estava conversando aqui e a Marlova tem uma história muito legal que a gente vai contar para vocês aí de casa. Mas para inaugurar, eu queria que você falasse da tua versão escotista. Minha versão escotista. Então, Sabrina, eu entrei no movimento escoteiro através do meu filho, assim como a grande maioria dos adultos voluntários entram. Ele entrou como lobinho, né? Mais pra frente eu posso explicar também sobre os ramos, mas ele entrou em 2018 e depois de um tempo eu entrei como adulto voluntário, porque todos os adultos que atuam no movimento escoteiro são voluntários. E quando eu entrei no movimento, o meu principal motivo foi devolver aquilo tudo que o meu filho recebeu. Porque ele chegava sempre das atividades muito animado, sempre tendo muita coisa para contar. E eu acredito que mostrar esse brilho do mundo para as crianças e jovens é o intuito principal do movimento escoteiro. Ai, que bonito! Eu não conheço o movimento escoteiro a fundo, Marlova, mas como que faz para incluir os nossos filhos nesse movimento? Como que funciona? É uma vez na semana? Como que é esse movimento na prática, assim? Então, o movimento escoteiro, ele é um movimento de educação não formal. Ele existe no mundo inteiro, né? Uhum. Hoje, ele é dividido em 4 ramos que a gente fala. Então, a criança tem a oportunidade de entrar como criança, a partir dos 7 anos, como lobinho. Quando ele entra ali com 10 anos, ele entra como escoteiro. Com 14 para 15 anos, ele passa para o ramo sênior. E quando completa 21 anos, quando ele completa 18 anos, ele vai para o ramo pioneiro. E com 21, aí sim, ele pode se tornar um escotista, que somos nós, os adultos voluntários. As atividades, elas acontecem sim, uma vez por semana. Aqui em Porto União, nós temos o Grupo Escoteiro Iguaçu, que com muito orgulho, de verdade mesmo, eu falo que ele é o grupo mais antigo de Santa Catarina que nunca parou as atividades. Olha que importante, né? Então, nós somos conhecidos no estado inteiro pela cor do nosso lenço, né, que é o amarelo com preto. Todos os grupos, cada um tem um lenço diferente, então é uma forma de nos reconhecer. As atividades, elas acontecem uma vez por semana, geralmente no sábado à tarde. Então, das 2h30 até às 5 horas da tarde é quando as nossas atividades estão acontecendo. Exceto quando nós temos algum projeto ou alguma campanha ou uma atividade que seja diferente, por exemplo, uma trilha, né? Um acampamento. Então, ela demanda de mais tempo. Ela pode acontecer durante o dia, iniciando de manhã até a tarde, ou iniciando num dia e encerrando no outro. Mas a atividade, de modo geral, ela é no sábado à tarde, das 2h30 até as 5 horas da tarde. E como que faz para quem tem interesse? Primeiro, para as crianças, a gente tem lista de espera. Então, para o ramo lobinho, são as crianças entre 7 a 10 anos, nós temos uma lista de espera, pode entrar em contato a gente tem um contato do grupo escoteiro mesmo,
vai ser solicitado os dados da criança, então nome, data de nascimento, e pode deixar lá se a criança não tem, por exemplo, 7 anos ainda, ela pode aguardar na lista de espera até o momento. Por que existe a lista de espera? Porque nós abrimos 2 vezes ao ano para as chamadas. Então entra no início do ano e após as férias de julho, para que não tenha aquela quebra, sabe, de iniciar algo no meio, porque nós temos algo que a gente chama de ciclo de programa. Então não é qualquer tipo de atividade que nós realizamos, tudo tem uma programação. Então, se a criança entrar no meio de desse ciclo de programa, ela vai ficar perdida. Então, nas listas de espera, ele entra quando a gente inicia o ciclo de programa. Isso acontece bastante com o ramo lobinho. Já para o ramo escoteiro, sênior e pioneiro, pode entrar em contato direto com o grupo que geralmente eles conseguem entrar nas demais datas do ano. Ai, que legal, muito bom. E é um movimento que trabalha nas crianças, em todos os envolvidos, muita questão de disciplina. Quais são os principais valores do escotismo? Então, nós chamamos o movimento escoteiro de escola para a vida. Nós temos o princípio de ensinar a liderança, trabalho em equipe, trabalhar essa parte de comunidade, né? Realmente, o que nós desejamos é deixar um ser humano melhor para o mundo, né? Então, e valorização também das atividades ao ar livre. Porque hoje em dia, o que a gente observa é que as crianças estão muito nas telas. Então, quando a gente proporciona atividades ao ar livre, de forma organizada, bem programada, é muito mais fácil de retirar eles, principalmente da frente das telas. Muito bom, muito bom. Esse era o ponto que eu queria chegar para o pessoal de casa se animar e levar a criançada lá para o escoteiro. Gente, esse foi o primeiro bloco, a gente já volta porque tem muito papo hoje. Até já! Já voltamos por aqui. Marlova, a gente falou bastante do escotismo, do teu papel e da importância, né, desse movimento na vida das crianças e na formação dessas crianças para a vida. Mas quando a gente chegou aqui hoje nos estúdios e eu estava conversando com você, você me falou de uma forma muito clara que o teu propósito de vida é cuidar de pessoas. Sim. Além do escotismo, o que mais você faz para cuidar das pessoas? Para cuidar das pessoas. Quem me conhece há mais tempo talvez vai saber essa frase de cor. Eu sempre falo, eu gosto muito, desde criança sempre gostei muito de gente. E na minha vida profissional, eu trabalho como analista de RH e como técnica de segurança do trabalho. É gente para todo lado. É gente para todo lado, então não tem como não gostar de gente. E é cuidar de adultos, que é muito mais difícil do que de pequenos. Exatamente. Cuidar de adultos, trabalhar com adultos é muito diferente. Mas podem observar que eu atuo no movimento escoteiro com pequenas pessoas e na minha vida profissional com adultos. E o maior desafio hoje, na área tanto de gestão de pessoas quanto de segurança do trabalho, é essa parte de conscientização, de cuidar das pessoas e que elas realmente se importem com aquilo. É mostrar que eu sou um caminho para que elas estejam bem, mas depende muito delas também. Eu comentei contigo, que foi uma frase que me marcou muito nos últimos dias, realizando o meu trabalho, que uma profissional muito boa aqui da cidade, ela comentou que tem 2 datas na nossa vida, né, que são muito marcantes. É quando você nasce e quando você descobre qual é o seu papel no mundo. E o meu papel, com certeza, é cuidar de pessoas. Eu realmente me importo com as pessoas. Quando eu falo sobre segurança do trabalho,
Eu não me importo só que eles estejam bem hoje, que eles voltem para casa. Sim, esse é o principal. Mas eu pergunto sempre como é que você quer daqui 5 anos estar. Segurança do trabalho é pensar que você vai querer pegar os seus filhos no colo, você vai querer ouvir os seus netos, você vai querer ter força para viver uma vida plena a vida inteira. Quando você chegar lá na velhice, né, lá no final, vamos dizer assim, você não sabe pensar assim, nossa, por conta do meu trabalho, hoje eu não posso realizar isso. Então, para mim, a principal função, né, o principal papel da segurança do trabalho é permitir que as pessoas possam viver isso. E elas veem como uma responsabilidade, tanto minha como técnica, quanto deles como pessoa. Muito bom. Até porque, quando a gente fala em segurança do trabalho, para você que está em casa entender, vão desde situações bastante óbvias, como, por exemplo, o uso de um equipamento de proteção, né, que a gente fala que são os EPIs. Então, a botina, o capacete, o óculos, o protetor de ouvido, luva, né, uma roupa adequada. Mas também fala-se muito dos comportamentos, né? Sim. A maioria dos técnicos ainda é muito vista como aquele que entrega os EPIs. Eu particularmente não gosto, né? Porque o EPI é a nossa última barreira. Como que eu acho importante trabalhar essa parte de segurança do trabalho, falando de comportamento? É conscientização. É você não cansar de repetir para as pessoas quais são os caminhos, quais são as formas, como que uma escolha pode impactar na vida. Por exemplo, a gente sempre fala muito sobre esses ajustes técnicos, né? As famosas gambiarras que o pessoal faz. Como que isso, numa máquina industrial, pode ser fatal. Uma frase que eu sempre falo que um acidente, né, uma ocorrência fatal, depois dela acontecer, não tem como voltar atrás. Então, nós temos que analisar muito essas práticas antes. E os comportamentos, né, a forma que as pessoas se comportam, impacta muito. E quando a gente, voltando ao assunto, quando nós trabalhamos com pessoas, é bem difícil, realmente. Porque a gente escuta muito assim, mas eu trabalho há 20 anos com isso, nunca me aconteceu nada. Ninguém está livre. Pode ser no primeiro dia ou pode ser o seu último dia. Essa pode ser uma escolha tua. Então, evitar essas frases torna muito mais fácil o trabalho. Então, é dessa forma que eu, como técnica, gosto de trabalhar. Explicando para eles que não é porque você fez assim a vida toda que está correto. E que se nós pudermos melhorar, uma melhoria contínua vai garantir sim uma qualidade de vida a longo prazo. Isso que é mais importante. É verdade. Até porque quando a gente fala de segurança do trabalho, é em todos os lugares, é em todas as empresas. E, enfim, vai muito além dos EPIs, como você bem falou. Muito além. O EPI é só uma pontinha. É uma forma de materializar essa preocupação com pessoas no ambiente de trabalho, né? Exatamente. É a última barreira. Quando nós não temos mais realmente como eliminar um risco no ambiente de trabalho, entra o EPI para trazer essa neutralização, essa proteção ao trabalhador. Muito bom, muito bom. A gente já volta, hein? Fica aí. Voltamos aqui, gente, quase que começamos uma conversa sem estar gravando. Eu falei, não, pera que isso tem que ir pro ar. O que a gente estava falando aqui? A gente falou de EPI, né, o capacete, a bota, óculos. Mas existe hoje um movimento corporativo, empresarial, muito adequado a esse momento da sociedade, que é uma preocupação com a saúde mental das pessoas,
Aqui trabalhadores, líderes, sócios, executivos, enfim. Dentro da segurança do trabalho, Marluva, existe essa preocupação? Como que vocês, como técnicos, entram nesse assunto com os colaboradores? Eu vejo que é sensível. Existe uma dificuldade de falar, né? Poxa, eu tive crise de ansiedade, eu tô nervoso. A gente ainda tem aquela questão de que essas doenças da alma, digamos assim, é frescura, é mimimi. Como que lidar com isso no ambiente de trabalho? Até há pouco tempo, Sabrina, ocorreu na empresa a nossa CIPAT. E mais uma, CIPAT é Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. E mais uma vez nós escolhemos o tema da saúde mental, que pode dizer, tá, mas o que saúde mental tem a ver com acidente de trabalho? Tem tudo. Porque uma mente doente, uma mente quando não está sã, ela impacta. Você não consegue focar, na verdade, você está mergulhado em sentimentos que muitas vezes você não consegue nem falar sobre. A gente observa que nós fomos ensinados, muitas vezes, a tratar isso como um problema, assim, uma vergonha. Tratar uma doença mental, uma situação que você está passando. E a gente observa que por ter aprendido dessa forma, nós não conseguimos nem nomear os sentimentos. E no ambiente de trabalho, quando a pessoa está passando por uma situação assim, como uma crise de ansiedade ou um pico de estresse, impacta. Com certeza, produtividade, humor, um sorriso, exatamente, semblante retraído. E pode vir, por estar nessa situação, a acabar uma ocorrência que a gente fala é um acidente. Por quê? Você não consegue desligar da tua casa para o trabalho. Não tem essa chavinha. Não existe mais, não né? Aquela questão assim, não. Entrou na empresa, tua vida pessoal ficou para fora. Isso não existe mais, né? Não existe. Então, nós temos que trabalhar com muitas ações educativas ao longo do ano para trazer para as pessoas, não é um problema, não é uma fraqueza. A importância de falar. Sempre o primeiro passo é você reconhecer, eu não estou bem. Você não precisa estar bem todos os dias. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Eu, por uma pessoa assim, eu sou super positiva, copo cheio, entendeu? Sempre. Quando as pessoas me perguntam num dia que eventualmente eu posso não estar bem, hoje eu aprendi a dizer não, eu realmente não estou bem. Eu estou ansiosa ou eu estou com um sentimento, mas falar que não está bem realmente é muito importante, porque quando você começa desse simples dizendo, não dizendo, não, tá tudo maravilhoso. Não tá. Fale que você não está bem, porque é um primeiro passo. E caso precise de ajuda, você já iniciou ali falando que você não está bem. E dentro das empresas, isso é muito importante, porque a gente às vezes fica lá tão submerso naquele, né, só no trabalho, que não se dá o tempo de falar sobre isso. E nós, como empresa, como pessoas, como escotistas, nós temos que trazer isso, que as pessoas deem esse primeiro passo, que é falar. Se você não sabe, né? Mas eu não sei se eu estou com ansiedade, se eu estou com tristeza, só diga com as tuas palavras como está se sentindo. Que alguém, né, que tenha, vamos dizer assim, que seja um bom ouvinte, pode ajudar a aliviar naquele momento e pode indicar que você busque a ajuda que naquele momento é tão necessária e que pode mudar, pode salvar uma vida, pode salvar uma família, né? Então, eu vejo na minha vida como técnica, como analista de RH, como mãe, como esposa, como escotista, que permita que as pessoas possam falar, né? Então, se eu descobrir o meu motivo de ter vindo ao mundo, né, que é cuidar de pessoas é ouvir também.
as pessoas e deixar que elas possam, sabe, deixar aquilo que está dentro delas escorrer. Pode ser um primeiro passo e muito importante. Muito bom. Isso aqui foi uma aula, né, gente, de como melhorar a nossa qualidade de vida com pequenos passos, né? Mas a gente fala muito aqui na TV, enfim, que são pequenos gestos que geram grandes resultados. Sim. Né? Marlova, para quem é empresário, para quem tem equipe, para quem exerce liderança, qual a dica para manter a equipe em bem-estar? Uma dica é busquem conscientização, treinamentos, bons profissionais que tragam essa segurança para o trabalhador, para as pessoas, é muito importante. Eu disse que é importante, não que é fácil. Sim, né? sim. Mas é realmente a minha dica. E não tratar como mimimi, não tratar como algo assim, não é importante. Para aquela pessoa é muito importante. Verdade. Então, para mim é conscientização e não diminuir o sentimento do outro. Trabalhar na prevenção é sempre um excelente resultado, né, Exatamente. Conscientização, para mim, é prevenção. Com né? certeza, certíssima. Que aula, Marlova, muito obrigada. É nobre o teu sentido de vida quando você fala, e eu tô aqui de frente para você com o olho brilhando, eu gosto de cuidar de pessoas. Isso chega a ser uma raridade no mundo que a gente tá hoje, onde tudo se transmuta pelo virtual. Então, fiquei tua fã. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Gente, esse foi o Vista Fino de hoje. Espero que você fique muito bem aí na sua casa, que você sempre tenha alguém de confiança para expressar os seus sentimentos e que você tenha sucesso. Fica bem, até a próxima. Tchau, tchau.